Bom, vamos começar a nossa live. Estou aguardando aqui a nossa convidada, querida Daniele Lamenha, para que nós possamos podemos conversar um pouco sobre as questões de família, né, como ela mesma disse. A Daniela é uma pessoa, também uma profissional da área de educação, e vamos começar a falar um pouco, conversar com vocês aqui hoje, falar um pouco do que está acontecendo nesse momento. Vamos aí, as pessoas estão começando a entrar, Bruno, Leandro, Marcelo, pessoal aí também do 3267 que deve ir daqui a pouco para o plenário. Olha, estamos aguardando aqui, a Daniela já está entrando aqui. Pronto. Opa, vamos aceitar aqui a Daniela e vamos começar a transmissão. Opa, agora sim, Daniela. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Tentamos uma outra tecnologia, mas parece que não deu certo. Mas a Verdade. vida é assim, tá ótimo. Vamos continuar. Aliás, a gente podia começar falando sobre isso. A ideia, né? Porque aqui essa tecnologia que nós usamos aqui do Instagram, ele só cabe duas pessoas na tela, né? Me parece que já desenvolveram uma ferramenta, isso, né? O pessoal que é da área de tecnologia aí me informou, que pode você fazer a transmissão ao vivo no Instagram com mais de duas pessoas, o que já Tá é ótimo. positivo, né? Porque essa interação é sempre bom, uma conversa nossa. Mas quando você tem mais uma pessoa, dá uma dinâmica melhor, sempre surgem outras perguntas, surgem outras sugestões. Mas vamos lá. Eu acho que Sem hoje, dúvida. então hoje, Daniele, né, você está no meu Instagram, eu estou no seu Instagram, eu vou me apresentar para os seus seguidores e depois você fala a sua apresentação também para os meus seguidores, ok? Tá ótimo. Perfeito. Então, Daniel, eu sou o deputado federal Hugo Leal, estou no meu quarto mandato como deputado federal, já tive um mandato de deputado estadual, uma parte do mandato. Tive também a oportunidade de, aí no estado do Rio de Janeiro, ocupar a Secretaria de Estado de Administração, fui secretário de Justiça, fui presidente do Detran, antes de ser deputado federal, e também sou formado em Direito pela UFRJ e em Economia pela Faculdade Cândido Mendes. Eu fiz curso de especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela UFRJ e tenho aí uma militância grande, quer dizer, eu sempre digo que eu estou deputado, né, mas eu sou advogado. A carteira da ordem, para mim, é uma carteira, é a mais importante, que essa é a minha profissão, né, e já falo aqui que a política é vocação, só pode estar fazendo política quem é vocacionado, quem sabe que pode melhorar a vida das pessoas. Então, profissão, advogado, né? Bacharel em ciências econômicas, mas profissão é advogado com muito orgulho e que me deu, né, que fez alcançar também vários ambientes, né, da vida pública, exatamente por ter sido esse profissional. E aí agora a gente quer ouvir um pouco da Daniele, para os meus também seguidores saber quem é a Daniele Lamenha. Eu conheço, eu sei que tem aí uma trajetória muito bonita, mas fala você. Bacana. Prazer, Hugo, estar com você aqui. Prazer a todos vocês que estão com a gente nessa live. Bom, meu nome é Daniela Lamenha, né? Eu venho de uma família bem humilde, né? Eu morava. Posso falar já minha trajetória ou é só o Claro, currículo? não, não fala a trajetória da forma que você quiser, fique à vontade. Olha, você me corta porque eu sou famosa por gostar de falar muito, viu? Por isso é que Bom, você pode gente, estar no parlamento. O parlamento é para falar. Eu também gosto de falar muito, mas eu quero que hoje que você fale bastante também. obrigada. Eu venho do bairro de Tomás Coelho, né? Eu nasci na Zona Norte do Rio. Nasci criei, e fui criada lá. Eu vim morar na Barra da Tijuca depois que eu casei, mas a minha vida inteira foi na Zona Norte. Eu comecei a trabalhar com os 13 anos de idade, acompanhando a minha mãe na área de eventos. Uma coisa que eu Aí, amo de paixão é realizar eventos, porque toda vez que você faz, organiza eventos para as pessoas, você faz com que essa pessoa faça uma experiência, né?
As pessoas saem felizes, né? É muito bacana proporcionar ao outro esse momento de lazer, né? E aí eu fui acompanhando a trajetória dela, enfim, durante muito tempo eu tinha um grupo de dança, eu me apresentava, já fiz muita recreação, já trabalhei muito nos bastidores, fazíamos eventos para grandes empresas e sempre trabalhando, atuando junto com ela nessa área cultural. Minha mãe foi diretora do Sindicato dos Artistas durante 22 anos e eu acompanhei isso muito de perto, né? Então eu conheço muito a realidade hoje dos circenses, de quem luta mesmo pela cultura, quem vive da cultura, né? Mas aí chega aquele período que a gente precisa ter um salário certo, porque quem trabalha com cultura sabe que não dá para viver só de cultura, né? Gostaríamos muito, alguns até conseguem hoje, mas a maioria não. E aí eu optei e falei, não, mãe, alguém aqui tem que trabalhar, se formar, ter uma renda certa para ajudar dentro de casa, né? E aí eu fui me especializar, eu fiz administração, gestão de recursos humanos pela Cândido Mendes também. Cândido Mendes do centro? Do centro, ali na Rua da Assembleia. Rua da Assembleia, eu também estudei lá. Isso. E aí depois eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, atuava mais na área de relacionamento com o cliente. Tem até uma coincidência, você foi presidente do Detran, né? Eu trabalhava na área de relacionamento, atendendo todos os Denatrans. Todos os Detrans dos estados, né? Os Brasil, Denatran, eu atendi o Brasil, todos os estados, exatamente. E aí fiquei muito tempo nessa empresa, né, atuando, foi ótimo, assim, uma empresa que eu tenho um carinho enorme, porque lá eu cresci, me desenvolvi como pessoa, lá eu me formei, lá eu casei, lá eu tive meu primeiro filho. E aí eu sempre querendo mais, estudando como minha área era RH, eu iniciei um MBA em gestão empresarial pela UFRJ, não concluí porque eu estava para ganhar o meu primeiro filho, e aí chegou a questão da gestação, e aí você se envolve, fica difícil voltar. Mas fui para a maternidade, né? Depois disso, atuando, consegui ir para a área que eu queria, que era a área de RH, gestão de pessoas, e eu trabalhei em várias empresas. A última que eu trabalhei, fiquei 5 anos, era uma multinacional, e lá eu desenvolvi um trabalho muito bacana e eu até costumo brincar que a minha saída de lá foi um case de sucesso, porque eu realmente consegui fazer aquilo que eu espero que todos os profissionais de RH façam, que o RH ele tem que cuidar das pessoas, né? Apesar de eu cuidar da área de departamento pessoal, eu nunca deixei de olhar o profissional como um ser humano, que precisa de uma atenção, que precisa de cuidado. Então, quando eu saí, eu tive um carinho assim enorme, as pessoas me ligando, falando que iam sentir minha falta. Eu até brinquei que eu acabei de fazer uma live agora. Com as mulheres empreendedoras do PSD, é isso? Legal, legal. E aí eu até brinquei que o pessoal sente falta porque eu sou muito festeira, eu adoro festa. Onde eu chego, o clima tem que ser positivo. Não por acaso, você teve esse exemplo dentro de casa, alguém que organizava. E a melhor coisa da festa, né? Não te interrompendo, mas anotando isso, a melhor coisa da festa é preparar a festa, né? Porque a festa passa tão rápido que você acaba não vendo o que acontece. Então, o preparativo, a ansiedade, vai dar certo, as pessoas vão chegar. A festa é sempre um ambiente bom exatamente por isso. E depois, a festa passa, é rápida, e depois vem as lembranças da festa. Isso é bom, é sempre uma animação. Com certeza. E quando as pessoas te dão aquele feedback, falam, nossa, foi tão bom, e não tem nada melhor que pague, né? Você ouvir isso. Nossa, então consegui, né, atingir o objetivo. E aí eu saí dessa empresa, né, em 2018, e eu falei, não, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tranquilo, tô ouvindo. Eu saí dessa empresa em 2018 e resolvi empreender. Eu falei, bom, gente, eu sou uma pessoa que tem um espírito muito livre, que gosta de criar, e também queria dar atenção aos meus filhos, né? Eu tenho 4 aninhos, 2 meninos, Matheus e o Pedro, de 4 e de 10. E aí também precisam da atenção da mãe. Então eu decidi parar um pouquinho e foquei em estudar. Fiz um curso de coaching, fiz minha certificação internacional em coaching. Comecei a trabalhar com casais, comecei a trabalhar dando coaching vocacional, também para carreira. E paralelo a isso, além do trabalho que mais para frente eu ainda vou falar aqui, que eu faço na paróquia São Francisco de Paula, né? Eu sou membro da Pastoral Familiar há 14 anos, aqui da Barra. Eu, com meu marido, nós coordenamos há 3 anos o curso de noivos.
e com meio, né? Eu sou aquele tipo de mulher que eu gosto de fazer várias coisas. É bom, Tô sempre, ativa. tô sempre em movimento. Mas é uma característica da mulher, você sabe disso. Né? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ela tem essa capacidade. O homem tem maior dificuldade enorme em desempenhar várias tarefas. Então, isso é um aspecto muito positivo. Por isso, não por acaso, eu gosto sempre de trabalhar com mulheres. Né? Não só pela questão de gênero, mas pela questão da capacidade dela além de se ambientar, de estabelecer multitarefas. Né? Não é por acaso que seja mãe, empresária, Verdade. esposa, tudo mais. Isso é interessante, muito bom. Sem dúvida. E aí, nesse momento, eu também resolvi fazer um trabalho voluntário aqui na associação onde eu moro. Né? Fiquei um ano lá fazendo eventos. Eu era promovendo eventos onde eu conheci muitas mulheres empreendedoras. E aí eu comecei a voltar o meu foco de eventos como profissional mais direcionado para impulsionar, para ajudar essas mulheres a alavancar o negócio delas. Porque elas realmente são mulheres que estão em casa, estão cuidando dos seus maridos, dos seus filhos, mas também querem ter a sua independência financeira, né? Também têm sonhos a conquistar. Então, nada melhor do que ter alguém para poder ajudar nisso. Que maravilha, muito bom. Primeiro, né, ser empreendedora, né, trabalhar dentro desse ambiente, ainda cuidar da casa e ter 2 meninos, eu vou te falar. Você só tem, então, você só tem homem na sua casa, então. Só lá todo Só. mundo. Mas normalmente são as mulheres que organizam. É sempre assim. Eu falo isso também por causa da minha vida, também é nesse sentido. E a paróquia São Francisco de Paula é uma paróquia muito conhecida, né? Nós tivemos um casal, me lembro o nome, que foi coordenador também dos encontros de casais, que era da paróquia São Francisco de Paula. Eu me lembro, agora esqueci o nome. Gente, falhou. Nós tivemos vários. Já teve a Sônia Antônio Carlos, né? Sônia. Bom, agora é o André Luciene, que são os coordenadores. Eu lembro que eles foram coordenadores diocesanos também. É Maria José e Paulo. Maria José. Maria José e Paula. Maria José, exatamente, conheço, lembro dela. É um trabalho muito bom. Eles foram coordenadores diocesanos, lembro do trabalho dele. E essa é uma coisa interessante, né? A gente começou a live aqui apresentando, falando, mas uma coisa muito comum, né? Que você tem, que eu também prezo muito, é essa relação, esse depoimento, né? Esse testemunho do encontro de casais. Eu participo do encontro de casais, né? Agora infelizmente nem tem mais o encontro de casais na paróquia Santa Mônica, lá no Leblon, né? No Leblon, que eu falo lá no Leblon porque eu estou em Brasília hoje, nós estamos tendo votação aqui, eu estou acompanhando, e estou acompanhando aqui, tem alguns projetos, estão lá em votação, mas aqui a nossa live aqui é muito importante. Mas eu estou monitorando aqui o que tem acontecido, de vez em quando eu tenho que dar uma olhada aqui se está em votação. Mas, voltando aqui, eu participo com a minha esposa, Luísa, né? Nós já estamos aí casados há mais de 30 anos, já temos 35 anos de relacionamento, também temos 2 filhos, só que nós temos um menino, né? Um homem já, o Luiz Guilherme, está no último ano de medicina, acaba medicina esse ano, se a pandemia permitir, aí encerra as atividades, e minha filha, que é advogada, já tem atuação no profissional e está até em São Paulo fazendo um trabalho lá, fazendo um curso, né, de especialização e também trabalhando no escritório. E é interessante como essa questão dos casais, né, como essa montagem, como essa questão da experiência de família é importante. Né? Não digo só dos encontros de casais com Cristo, encontros de pessoas, né, de casais que, às vezes, nós temos dentro da Igreja Católica uma tradição de só os casais que são casados efetivamente, mas existem outros ambientes que acolhem, né, casais que são de segunda união. Sim, eu acho que é muito interessante, porque é uma realidade do nosso tempo. Nós temos que também saber compreender isso e fazer o acolhimento. Aí cada um dentro das suas limitações, né? Dentro do que a igreja, dentro do que a catequese da igreja ensina, dentro do que a doutrina social da Igreja Católica ensina. Mas é muito bom, porque nós tivemos um grupo durante, acho que quase 10 anos, nós fizemos um grupo que se reunia de 15 em 15 dias, ou se reunia vezes semanalmente. São os círculos, né? Os ciclos. Eram muito ricos, né? E alguns virou uma ação entre amigos, mas mesmo assim a gente
enquanto estavam tendo os encontros, a gente sempre recebia outros casais, que a cada vez que recebia um novo casal era mais um ambiente para conversar, para discutir. Eu acho que isso dá uma solidez muito grande, né? Não por acaso, né? Eu mando um beijo especial para minha esposa, que é a Luísa, que deve estar nos acompanhando também, para poder a gente fortalecer a família, né? Isso é uma experiência de vida espiritual e também de convivência muito importante para que quando a gente partilha isso. Quando a gente partilha isso no curso de noivos, quando nós partilhamos isso nos encontros, né, com casais, eu faço não só na Arquidiocese do Rio, já tive a oportunidade de falar em outras dioceses também, para né, dentro dessa oportunidade. E sei que nós temos aí algumas coisas em comum, e isso é muito bom. Com certeza. A gente tem sempre que valorizar, né? A família, ela está em primeiro lugar, é a nossa base, né? Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de todas as áreas econômicas, de tudo a gente está envolvida a família, né? Então, quando eu faço esse trabalho com os casais, é justamente para fortalecer essa união, né? Para que eles tenham um preparo emocional, para que nunca se abale o amor que existe entre eles, para que eles tenham essa fortaleza e esse amparo para ser a referência dos filhos, porque eles são o nosso futuro, né? O futuro da nossa nação. Então, hoje eu preparo os meus filhos para que sejam homens de caráter, para que eles saibam ser pessoas corretas. Eu respeito o meu marido me respeita, para que isso seja uma referência que eles levem para o futuro os relacionamentos na vida deles, né? O respeito da mulher, é importante ver o carinho. Então, assim, sem dúvida nenhuma, e como você falou dos casais segundo união, a igreja tem um trabalho para isso, acolhe, não exclui ninguém, a igreja não exclui. A igreja, ela acolhe todos, né? Todos. E nós temos a jornada com Cristo, que é justamente para solteiros, divorciados e muito interessante, né? Que você vê que é a própria evolução, né, da sociedade, os anseios, os novos desejos. A igreja não precisa mudar os seus princípios nem seus valores, eles vão permanecer sempre sólidos, né? Por isso a igreja tem tantos anos. Mas os estudos da igreja não percebem, como você disse, a igreja tem que ser, aí no caso a igreja católica, dos movimentos que nós estamos falando, tem que ser acolhedora, né? Não tem que idealizar, não tem que ficar discutindo o pecado das pessoas e tem que ser absolvida e cada um dentro da sua particularidade, mas tem que ser acolhedor. E nós, né, que somos membros ativos dessa igreja, que é também ativa, temos que fazer exatamente esse papel, dentro da doutrina social da igreja, dentro da catequese da igreja, dentro dos ensinamentos, fazer também este acolhimento. E você tocou num ponto que eu entendo assim, os mais importantes, que é a família, essa base. E a família, eu costumo dizer, também nos nossos encontros, dizendo o seguinte, o filho quando pequeno, você tem 2, 4 anos, o filho é uma esponja, ele absorve tudo que está ao entorno dele. Não adianta você dar uma orientação e fazer tomar uma outra atitude. O filho percebe isso. Então, as pessoas já percebem, mas o filho muito mais. Então, a educação está muito mais nas suas ações do que na sua repreensão, na sua manifestação. Então, e eles são um constante aprendizado, né? Os filhos estão constantemente também nos ensinando, seja independente da idade. Porque quanto mais tenra a idade, que é no seu caso, eles têm uma inocência natural e uma visão deles que é uma coisa muito, muito linear da vida. Então, quando ele vê uma coisa que parece que não está concordando, ele manifesta. E essa espontaneidade, às vezes, toca no coração, porque a gente fala assim, realmente eu tenho que rever os conceitos. Então, eu entendo isso, falo isso com muita alegria, porque eu vejo que a família, né, como base, assim, não adianta você achar que família o pessoal fala de comercial, de margarina, nada. A família tem, né, exatamente as suas dificuldades, mas ela tem que ter uma compreensão absoluta de como que deve ser essa convivência, tem que ser real. Então, os problemas têm que ser discutidos internamente, superados internamente, e a percepção das crianças é nítido isso. Se uma família está desestruturada, o primeiro ambiente vai ser refletido vão ser nos filhos, por óbvio. Quanto mais união, quanto mais esclarecimento, mais exemplos, né, eu tenho certeza que isso influencia bastante. E eu não tenho dúvida que, para você, isso aí eu também estou aqui
pregando para convertido, mas eu acho que isso é importante as pessoas falarem, né? Sem dúvida. E assim, a gente, como você falou até, citando um exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em casa, que eu estava conversando com meu esposo no quarto, meu filho estava desenhando na sala, isso marcou muito. E a gente meio que estava conversando, mas a gente estava meio assim, ó, falando alto, né? E ele achou que a gente estava discutindo, né? E aí ele já estava escutando aquilo e ele falou assim, ei, vocês dois aí, vocês não são um casal? Eu achei aquilo engraçado. Porque ele vê tanta gente pregar e falar, e aí ele não É. entendeu porque a gente estava falando tão alto. Então é Mas é, exatamente o que você disse. é o que eu falo, faço o que eu falo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não tem ensinamento, não existe. As pessoas se movem pelos exemplos, né? Muito mais do Exato. que pelas suas manifestações, pela sua opinião, né? Óbvio que a criança você vai ensinar o melhor caminho, você vai repreender, você vai educar de acordo com os instrumentos que você tem hoje. E, óbvio, o diálogo vai ser sempre o mais próximo. Mas não adianta, né? Se você fala uma coisa, é a mesma coisa na vida nossa, né? A gente fala uma Exato. coisa, prega uma coisa e vive outra, então não é real, né? Não é real. E a primeira pessoa a perceber isso é quem está do seu lado. Normalmente é a sua família, né? Especialmente os filhos. Eu tenho um histórico, né, também, muito grande aqui na Câmara dos Deputados, ao longo desses anos todos, como coordenador da frente do trânsito seguro. Então, muitas ações que são do trânsito, não por acaso a lei seca, mas outras também que discute velocidade, de capacete, sempre são pautas dessa natureza. E meu filho, né, ainda já teve uns 10 anos, não sei se 9, 10 anos, nós estávamos voltando de uma viagem, eu estava dirigindo e descendo, não percebi qual a velocidade, devia estar assim, 100 quilômetros e a placa da rodovia era 80 quilômetros. E ele pega e me chama a atenção. Pai, isso ainda já há muito tempo, né? O senhor tá com velocidade, eu via que o senhor está com velocidade maior do que estava na placa, o senhor passou a ser permitido. E o senhor fala negócio de trânsito, o senhor está tempo com alguma coisa discutindo trânsito, ou seja, aquilo ali, não existe lição maior, né? Não existe lição Exato. maior para nós que seja essa característica, né? De você receber esse ensinamento, e às vezes um start, né? A fala ali dele é importante porque fica marcante, né? É marcado, né? É a mesma coisa que seu filho fala com você. Eu acho que isso aí, repito, as pessoas se movem pelos exemplos. O filho, então, muito mais, né? Eu tenho muito orgulho, né, dos meus filhos, que estão aí vencendo na vida, fizeram faculdade, estão, né, buscando seus caminhos, e é isso que a gente pode dar a eles, né? Uma base para eles poderem construir também a sua vida, né? Não somos nós que vamos, por mais que nós possamos orientar, dar alternativas, e quem vai escolher o futuro são eles, até para depois não virem cobrando, né? Falando, você me falou para fazer isso, isso, isso. Nós somos referência, né? E pode seguir ou não, e a gente tem que continuar, né, nessa lei. Pegando esse gancho de família que a gente está falando, deputado, eu queria levantar um caso que me preocupa muito, que é a questão da educação, né? Sim. E aí, eu até fiz uma pesquisa aqui que eu estava preocupado pelo seguinte: como que essas crianças, essas famílias voltarão para sua rotina pós-pandemia, né? E aí eu vi que é o seguinte, que o índice de violência doméstica ela aumentou. Então a minha preocupação é que as escolas estejam preparadas para receber essas famílias que estarão emocionalmente abalados, não só por questões de violência, como questões de pessoas que vão estar sofrendo pela perda de um ente querido, né? Muitos vão perder pai, perder mãe, parentes próximos, pela questão da perda financeira, a falta de alimentação em casa, muita gente passando necessidade, e pelos professores também, que estão passando, estão tendo que se reinventar para dar aula online, né? Nesse período. Tudo isso mexe muito com o emocional da pessoa, né? E aí eu vi numa matéria que na área de educação, em março de 2019, saiu uma pesquisa no Jornal Extra que falou que a cada 3 horas um professor da rede municipal pedia licença por problemas psicológicos, né? Ao ler essa matéria, eu pude perceber a profundidade, né, dessa questão e urgentemente fiquei pensando como vai ser para os colégios municipais, né? Porque hoje
A nossa cidade, ela conta com quadros de mais de 38 mil professores da rede municipal. Sim, sim. Em 2018, segundo a reportagem, né, que eu pesquisei, foram registrados 29.495 atestados de 6 dias por motivo de saúde mental. E dentre as queixas mais comuns para esses pedidos de afastamento estão a alta carga horária, violência, conflito com os alunos, né? E, e abusos, agressões verbais, enfim. Eu tenho várias amigas que são professoras que ficam, às vezes, muito estressadas porque pegam turmas cheias, né? Não dão conta. E aí começa a ter depressão, síndrome de pânico, várias coisas. Eu vejo a necessidade de a gente, de repente, ter um projeto de lei para que tenhamos dentro das escolas psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais. Por que eu falo dentro das escolas? Porque quando você é, chama o pai, o responsável, né? Chama aquela criança e recomenda, leva no psicólogo tal, que o município dê essa assistência. Nem sempre o pai, a mãe tem essa condição de ficar fazendo esse Sim. deslocamento, né? Tem essa dificuldade. E quando você está ali com o profissional dentro do colégio, ele está vendo a realidade daquele aluno e daquele professor também, que precisa ter essas rodas de conversa, essas terapias, né? Em grupo, de repente, para se ajudar. E aí eu queria saber do senhor, o que você pensa, o que você pode compartilhar com a gente sobre esse tema? Boa pergunta, né? Só dá uma tese de mestrado quase essa questão, né? E é uma característica que a gente tem que entender, falando de município do Rio, né? Como você disse, nós somos mais ou menos 40 mil profissionais, porque são profissionais, você tem profissionais de ensino, de educação infantil, você tem profissionais de primeiro segmento, segundo segmento, você tem profissionais, eu acho que a maior parte deles, você deve ter mais do ensino, acho que do segundo segmento, na faixa aí deve ter. Fundamental. O fundamental. E aí, o que eu falo? Né? Vamos falar primeiro desse conjunto de servidores professores. Né? Vamos tratar dos administrativos. Os administrativos também fazem parte do ambiente da escola e são muito importantes também. Nós estamos falando em torno de 15 mil administrativos que tem no município do Rio. E cada um desses professores tem cargas horárias diferentes. Tem professores de 40 horas, tem professores de 22 horas e meia, tem professores de 16 horas. E essa é uma característica do município que foram feitos concursos de forma separada. Então, como é que se vai dar o tratamento? Eu costumo dizer que a educação é uma coisa muito maior do que simplesmente cumprir essas etapas do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2. A educação é uma situação muito mais ampla, no sentido de educar, na concepção da palavra, acolher. Acolher é o seguinte, fazer o que tem que ser feito lá com relação às condições, a entrega do currículo, mas além disso, a escola tem que ir além disso. Mas fala assim, isso é responsabilidade da família. Mas a escola tem sim, uma função de às vezes na falta dessa ausência da família que nós vivemos nesse ambiente, ela tem que suprir algumas necessidades. E aí, quando a gente fala de contraturno, quando a gente fala de ensino integral, a gente está buscando exatamente essa lógica. E não adianta você encher uma criança só de dever de casa, né? Na minha época era tarefa, de dever de casa, fazer. Não adianta. Porque se você não tiver um acompanhamento, e aí sim o profissional, um psicopedagogo, um profissional dentro de cada escola é muito importante, mas muito importante para o equilíbrio tanto dos alunos, né? Nós estamos falando de 640 mil, um pouco mais que isso, alunos da rede pública municipal. Então é fundamental nós termos sim profissionais de multifunções ali, psicólogos, psicopedagogos e outros, para poder dar essa atenção, para poder fazer esse conjunto, para poder fazer essa análise. E este vai ser um papel importante até para depois você trabalhar os indicadores, as avaliações de gestão que a escola tem. Porque você vê que as melhores escolas, né, quando se destacam, é porque o ambiente favorece a essas escolas. Os professores são bons, mas você pode ter certeza que tem algum elemento diferente nessa escola, que é esse elemento agregador, que é alguém que está cuidando desse raciocínio mais amplo,
Porque ensinar matemática, português, geografia, história, é lógico, esse é o papel do profissional. Mas, como você disse, alguns desistem, porque tem que ter vocação. Assim como a política, o profissional da área de educação tem que gostar do que faz. Eu falo, tem que gostar de gente, tem que gostar de criança, tem que gostar desse ambiente. Se ele não for preparado para isso, é melhor eu optar por outra carreira mesmo. Mas eu concordo integralmente com você, e eu sou uma das pessoas que gosto de incentivar isso. Por exemplo, você tem na própria prefeitura várias outras secretarias de cultura, esporte, tecnologia, inovação, que tem que obrigatoriamente, para mim, acho que é uma questão obrigatória, estar ali junto. Alinhado, né? Alinhado com as escolas. Alinhado. Porque eu falo o seguinte, nós já temos 640 mil, ou 644, quanto for aí, dependendo dos números desse ano, 2020, mas nós já temos 640 mil, entre aspas, clientes ou pessoas que você pode acessar ali a todo o conjunto que a prefeitura oferece para a população, né, como um todo. Mas ali, para esses alunos, principalmente do segundo ciclo, né, do 6º ano ao 9º ano, você pode oferecer ali quantas atividades na área de cultura, quantas atividades na área de esporte, quantas atividades na área de tecnologia, na formação, no estímulo. Esses alunos estão sempre preparados. Eu ouvi esses dias até de uma pessoa que é da área de educação, que já atuou no município, falando que essas aulas remotas não são possíveis porque os alunos não dominam a tecnologia. Vai me desculpar, até o primeiro ciclo domina muito mais do que a gente, conhece muito mais. Eu acho que a dificuldade está com os professores hoje, exatamente, né? Exatamente. Eu tenho assim, todos os obstáculos aí para poder fazer uma afirmativa dessa. Eu acho que pelo contrário. E repito, tem que haver essa interação. Nós já temos, né? Eu falo, nós já temos esse parque instalado, nós já temos essas condições de suprir. É só interagir. Não podem funcionar esses ambientes, essas secretarias, de forma estanque, separada. Por isso, quando você interage, alinha. Se a política pública desses organismos, né, cultura, esporte, lazer, tecnologia, inovação, integrarem, né, fizerem uma ação integrada, pronto, ela já por si só já justifica, sem precisar fazer grandes eventos externos. Agora, repito, por isso que eu chamo de formação completa. As oportunidades que você dá para essa criança para entender um pouco do mundo. Mas é fundamental você, ainda mais no ambiente que nós vivemos hoje, ainda mais depois dessa pandemia, um profissional dentro de cada escola, ou um ou dois, dependendo do tamanho da escola, para poder cuidar tanto dos professores quanto dos alunos, né? E às vezes você pode buscar essas pessoas dentro, né, do próprio ambiente da comunidade ali. Eu acho que é bem natural, porque conhece da realidade de cada um. Perfeito, a colocação foi ótima. Inclusive, eu tenho assim, uma experiência, né? Porque eu fui aluna do Colégio Municipal. Eu estudei o meu ensino fundamental todo em escola municipal, até falo Escola Municipal França, que eu amo a diretora de lá, Dona Marília. Ela hoje tem 80 anos e ainda está à frente desse colégio. Ela fazia um trabalho maravilhoso lá, não tenho o que falar. Professores de qualidade, que eu hoje tenho um carinho enorme por cada um deles, que eu trago, assim, não esqueço dos meus professores. Ela fazia justamente esse trabalho de escola-família, ela integrava, ela conseguia identificar quais eram os pais desses alunos que tinham habilidades que pudessem colaborar com o colégio. Então, a minha mãe, como era da área de eventos, toda vez que tinha algum evento, dia da mãe, dia do pai, ela levava um show para a escola. De graça, um trabalho voluntário, para poder ter essa integração, né? E eu, assim, eu fui muito assim, eu sou muito grata a esse colégio. Era interessante, porque como a escola era Municipal França, todo dia de manhã era o hino nacional e o hino da França. Até hoje eu sei cantar o hino da França. Que bom! É um diferencial. É muito legal. E lá, eu fui parte do pelotão, eu era representante de turma, eu fui representante da escola, eu me envolvi em tanta coisa e era muito engraçado. Quando tinha eleição para diretor, ela me tirava de sala de aula para fazer campanha para ela nas salas. Todo mundo já me conhecia. Já tinha experiência. Nossa, e o muito gostoso desse colégio, que eu participava de campeonato de handebol, era assim, eu estudava de manhã, eu ia para casa, almoçava e eu voltava para a escola para ter as outras atividades, para fazer o handebol.
Eu participava do coral, eu tocava flauta, tinha aula de balé. Então tinha outras atividades para você escolher e fazer, né? Então isso dava uma tranquilidade para o pai, para a mãe que estava no trabalho, que precisava trabalhar e que o filho estivesse com o dia preenchido, não só sentado em frente à televisão vendo desenho o tempo todo, né? Então isso assim, eu trago isso. Se eu pudesse fazer algo, fica aí de dica, seria incluir a cultura e toda essa questão que você falou, tecnologia com aula de informática. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de mexer em planilha Excel e hoje as empresas são carentes de profissionais para utilizar essa ferramenta. Então, se você começa desde cedo, pronto, gente. A gente vai estar melhorando nossa mão de obra lá na frente, né? E estamos preparando profissionais para poder entrar no mercado de trabalho. Então, essa é a sugestão que eu queria falar e saber um pouquinho da parte cultural. Não, na realidade, eu acho que eu costumo dizer, se a gente pudesse discutir, né, um ambiente dentro da prefeitura, dentro desse trabalho, das políticas públicas, eu diria que essas secretarias todas, essa cultura, turismo, né, esporte, lazer, ciência, tecnologia, eu falo que são secretarias das oportunidades. São as oportunidades que são ser oferecidas. Ela tem um aspecto externo, de atendimento ao público externo, para a população como um todo, e tem um público que é o interno. O público que é interno é a educação. Compartilhem esses dados, né? Já estão ali, os profissionais já estão à disposição nesses ambientes, nessas secretarias, com as políticas públicas. Apliquem, façam, interagem, possam interagir com as escolas. E é muito mais fácil, é muito mais barato, e ainda mais daquilo que nós já temos, né? E uma outra característica, Daniela, uma outra preocupação que eu tenho, eu vi aí também durante um período na prefeitura, quererem criar as escolas do amanhã. Bom, escolas maravilhosas, assim, com tudo, com todas as espécies de construção, ótimo, mas não dá para você ter uma escola excepcional do amanhã, 3, 4, 5 escolas, e as outras 1.500 não serem do mesmo padrão. Então, aí que está. Aí você vai ter que... Você disse uma dica interessante. As escolas interagem com as comunidades, interagem com as famílias. Elas sobrevivem exatamente dessa interação. Os pais participando, os avós, porque ela é uma célula viva naquela comunidade. Aí as pessoas querem ajudar, as pessoas vão lá nos finais de semana. Então, isso, o que o poder público tem que fazer? Colaborar, agir ali de forma em parceria, pegar o que já acontece nas comunidades. Às vezes nós temos eventos, temos às vezes, eu falo, uma iniciativa dentro da própria comunidade que já está dando certo, um professor de educação física trabalhando com lutas, ou com futebol, ou uma professora de balé. Algumas iniciativas que já estão dentro dessas comunidades, você pode agregar à área do esporte, à área da cultura. E muitas vezes eles estão buscando um espaço, não tem. Se a escola abre a porta para isso, você está dando o espaço que eles precisam, né? Exatamente. Você não precisa criar, não precisa disputar com eles, não precisa disputar com essas iniciativas comunitárias. Agregue isso ao trabalho que realiza ali. E o que é o papel do gestor? Seja ele da área de esporte, de cultura, é organizar, é dar ali a linha pedagógica, que for a orientação. Como você falou, eu também, na minha adolescência, na minha juventude, eu adorava jogar handebol. Eu sou de uma época que o handebol estava chegando no Brasil. Você vê como é que eu sou antigo. Quem quiser fazer cálculo vai saber. Mas eu sou um apaixonado, eu sempre fui um apaixonado por esporte. E isso que o esporte oferece a você, além de saúde, disciplina, né? Para quem quer fazer algum esporte, seja ele de altíssimo rendimento ou só a prática esportiva, ele dá uma visão de equipe, ele dá um espírito de disciplina, que você tem que ter disciplina para poder manter, se for federado ou não. Então, isso tudo ajuda em quê? Na formação desse menino, desse jovem. É isso que nós precisamos, essa completude, né, do ensino. Eu falo que é acolher esse jovem e criar essas oportunidades. Ele fala assim, eu não gosto de esporte, eu gosto de teatro. Ótimo, eu quero fazer balé, eu quero fazer outra atividade. Olha a riqueza de áreas que já tem, por exemplo, dentro do município, na própria área de cultura, que podem integrar
todas as vezes que o poder público quer disputar com alguma atividade que já existe dentro desses ambientes, ele erra muito, porque que às vezes não tem solução de continuidade, ou seja, acaba a administração e entra outra, mas aquela comunidade sabe a importância e valoriza aqueles profissionais que estão ali. O importante é você qualificá-los e quando forem utilizar, você também ter pessoas que são profissionais que possam orientar. Pronto, está feito, não tem que ter mágica. E cuidar das escolas que já existem, das 1.000 são unidades, são 1.400, 1.540 unidades que você tem aqui entre ensino fundamental 1, 2 e escolas de educação infantil. Então, o que você mais preza, né? Eu não quero, de repente, todo mundo quer uma escola do amanhã, uma escola enorme, bonita. O desejo é esse. Mas se a minha escola estiver arrumadinha, pintadinha, organizada, interagir com a comunidade, é isso que vai deixar as pessoas felizes. E aí você não vai deixar um local, um bairro só com uma estrutura maravilhosa e os outros, não vou falar de inveja aqui, mas todo mundo querendo aquilo não vai conseguir. Então, cuide bem do que nós já temos. Isso é a diferença. E aquilo que já possa interagir com a sociedade, com a comunidade local, a lógica daquela comunidade, atraia, dialogue. Pronto. Olha quantos instrumentos nós temos, a capilaridade das escolas que nós temos aqui no município, em todos os ambientes. Olha a marca, né, que ficou em você da Escola França, que é uma escola também reconhecida. Quantas escolas são de excelência? Aí pergunto, por que tem escolas de excelência e outras nem tanto? Por causa do cuidado dessa completude que nós estamos conversando aqui. Eu imagino, né, que seja assim. Eu não sou um profissional da educação, mas eu tenho consciência. E quero lembrar que eu não sou profissional da educação, mas sou filho, né, de uma professora que durante anos e anos licionou. Meu pai também licionava. E depois foram para a área de administrativa, né, das escolas que eles atuaram. Mas que eu falo, e a minha esposa também é professora, tá, há quase 30 anos lá na Universidade Federal Fluminense, então eu vejo, né, a dedicação que tem que ter o professor. Agora, você tem que criar um ambiente favorável, não é só a questão salarial. Não é só a questão salarial, é um ambiente que atraia, que a Você falou até uma coisa você falou até uma coisa interessante, porque foi muito elogiado, né, como foi entregue as escolas bonitas, arrumadinhas, todas com ar-condicionado, beleza. Mas depois acabou. Cadê a manutenção? Alguns professores que não têm a manutenção. Então você gasta um dinheiro, investe, prepara e não tem a continuidade, né? Não só do ambiente da estrutura, mas como parte aí dessa questão que eu estou falando do apoio emocional, né? Olha, você sabe que eu vi no início do ano um trabalho do Tribunal de Contas do município. Eu estive lá no Tribunal de Contas do município, visitando, vendo alguns números, né, na área da saúde, na área da educação, a área de fazenda, como é que estava a questão da arrecadação, da folha também de pagamento. Estou vendo aqui um amigo meu, Zé Antônio, que trabalhou comigo na Secretaria de Administração, e cuidava da folha de pagamento, que era uma coisa bem complexa. Você imagina, eu não sei quantos funcionários tem na empresa que você administra, no seu RH. Mas no meu RH, lá em 1999, eram 430 mil matrículas. Então, mas foi uma experiência riquíssima, porque sempre é um aprendizado, principalmente com as pessoas que já estão lá. Respeite isso, né? Respeite. Quando você chega no ambiente, você respeitar, entender, interagir, isso é bom. E volto naquela tecla, né? As escolas têm que funcionar dentro desse padrão, funcionar bem, prestar um bom serviço, dar condições a essas professoras, as diretoras, de cuidar dessa que você falou, de zelar posteriormente. Não adianta ter um prédio maravilhoso, entregar um prédio maravilhoso e depois de 6 meses, 1 ano, não ter manutenção e a gente vê o que vê. Então, tem que ter a participação das famílias, da comunidade e ter aquilo ali como sentimento de pertença. Ou seja, aquela escola, mesmo que você saiu, né, você saiu da Escola França, se formou e tudo mais, mas você tem um carinho, um dia você volta, às vezes você consegue ainda estabelecer uma conexão. Isso é o que valoriza, eu acho que isso aí é o que marca as pessoas. Por isso que a escola tem que ter essa característica de agregar. Não por acaso, né, nós começamos a nossa live aqui falando de família, mas a educação também serve exatamente para isso. As escolas são um ambiente de família. Se a criança
perceber isso, ela tiver essa percepção, esse acolhimento, a convivência vai ser muito melhor. Sem dúvida. Essa questão, por isso eu falo da questão, né, de você ter o acompanhamento. Porque muitas vezes essas crianças, eu lembro que eu tinha colegas que às vezes dormiam em sala de aula, viviam dormindo. E aí você pergunta, por que essa criança dorme tanto em sala de aula? Será que ele teve uma boa noite de sono? Será que ele se alimentou? Ele não está dormindo de fraqueza? A gente tem tantas coisas, né? E só mesmo ter um profissional dentro do colégio ganhando isso para ajudar os professores é que nós vamos conseguir ter resultados. E aí, às vezes a pessoa fala, mas isso é caro, né? Se tem um profissional, um psicólogo, um psicopedagogo. Caro é você não educar bem. Exato. Caro depois é você ter os problemas sociais que você tem. Isso é que é caro. Educação não existe caro ou barato. Existem bons investimentos e o acompanhamento desses investimentos. Na educação só combina com investimento, não é gasto. E nem pode valorizar se é caro ou barato. É a mesma coisa. Uma vez, recente perguntaram para mim, você daria... Primeiro que a educação do município tem um plano até razoável, um plano de cargos e salário razoável, claro, sempre buscando uma melhoria. Mas a pessoa fala, você iria prometer ou comprometer a dar condições, melhorar dentro das condições que é a conta, dentro da conta. Se fechar a conta, vamos melhorar fazendo da melhor maneira possível. Não tendo condições, como é que a gente vai assumir compromisso que não tem depois... gerar uma perspectiva, gerar uma expectativa e depois não se concretizar. Eu acho que aí o diálogo tem que ser muito aberto, muito claro, muito transparente, e é assim que tem que funcionar, exatamente, especialmente com esses profissionais, seja da educação e também os profissionais da saúde, que é uma outra, né? A gente daria uma outra live só para falar da questão da saúde. Com certeza. Mas a gente comentou aqui, falando de escola, falando disso, e me lembro, veio um outro assunto aqui, eu vi até que o Portinho também entrou, nosso querido Carlos Portinho, e ele foi secretário da área de habitação, ele sabe também a dificuldade, né? Ou seja, foram feitos vários empreendimentos, vários no Rio de Janeiro, me parece aí que do ano 2008, foi 2008 a 2009 até 2012, pelo menos até quase 2016, foram entregues quase 90 mil habitações no programa Minha Casa Minha Vida, no programa do governo federal. Ótimo, mas será que aquelas comunidades estavam preparadas, né? Será que todas elas foram construídas naquele padrão em deixar um posto de saúde, em deixar uma creche, para poder acomodar aquelas famílias, acolher aquelas famílias? Muitos desses empreendimentos habitacionais vieram com falha. Faltou neles esse desdobramento, essa obrigação, porque a Caixa Econômica estava financiando, só que tivesse a obrigação de construir uma creche, uma unidade de educação infantil e também uma unidade de saúde, uma unidade para poder atender. E, obviamente, as dimensões, as proximidades com unidades educacionais pudessem atender. E, às vezes, a gente sabe, né, da importância, valoriza a importância de um lar, de ter um lar novo, uma habitação nova, mas é importante que essa infraestrutura venha acompanhada disso, porque senão você tem uma habitação nova, uma moradia nova, mas o deslocamento, as dificuldades são tão grandes que acabam gerando outros problemas, né? Eu falo isso porque nós temos aí outras participações, aí, gente falando, perguntando também sobre essa perspectiva. Mas você falou que ia falar, mas quem está falando mais sou eu. Eu queria falar. Quanto tempo nós temos? Que eu estou sem saber do tempo. Temos mais uns 8 minutos. 8 minutos? Então deixa eu correr. Eu queria falar agora sobre cultura, já que eu entendo que educação e cultura devem caminhar juntos, né? Eu tenho um amor pelas artes, pelo que eu já te falei, por ter acompanhado minha mãe nesses anos todos de militância dela aí, né, pela arte. Também meu avô foi patinador profissional, meu falecido avô. E hoje a gente vê a situação com essa pandemia, muitos prejuízos para quem é da área de cultura, né? Cinemas, teatro, casas de show, museus, espetáculos circenses fechados. Você imagina o prejuízo para quem é autônomo, que vive hoje os circos, estão tendo muitas dificuldades, passando necessidade. E aí eu trouxe até aqui alguns levantamentos que eu queria citar com você, que eu assisti uma matéria onde foi feito o levantamento pela Rede de Apoio Circo do Brasil, né? E informaram que mais de 530 circos estão vivendo em situações
difíceis, né? E mais de 10 mil artistas precisando de doações, sem ter dinheiro para pagar o aluguel do terreno onde o circo está armado, podendo ter que sair do terreno a qualquer momento. E ainda a questão do circo, ainda tem um ponto que eu gostaria de levantar, que eu acho importante os nossos parlamentares terem atenção às leis orgânicas que são feitas e não são cumpridas. Nós temos na Praça 11, tá? Aquela praça ela é destinada, uma parte dela é destinada aos circenses, aos circos. Sim, ao circo. E o nome dela era para ser Praça Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira, em homenagem a um palhaço. No tanto, fizeram uma inauguração lá, colocando o nome de João da Baiana, dividindo com o pessoal da área de samba. Aquela praça deveria ser cercada, já recebeu vários circos famosos, Tiane, Circo do México. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Circo do México, Circo Beto Carreiro, conheci o Beto Carreiro. E aí, segundo o artigo 344, né, que está lá na lei orgânica, parte da área pública para São é destinada à montagem e apresentação de espetáculos circenses. E isso não vem acontecendo já há bastante tempo. Um outro ponto, estou falando assim, depois se eu completa aí, é uma matéria que saiu no G1, né, falando que a indústria do entretenimento no Rio de Janeiro tem 450 mil desempregados. E o prejuízo deve chegar a 70 bilhões. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse tema. Olha, é interessante você falar isso e vou contar uma história bem rápida aqui, nós estamos indo para o final. Eu tenho uma relação muito positiva, né? Primeiro que o circo é uma coisa que fantasia. Eu vim de uma cidade do interior e para mim o maior espetáculo da terra era o circo, porque para mim não existia. A gente via o cinema era um fato muito raro, no máximo ia uma vez por mês, né? Era mais difícil, né? Aquelas fitas, aqueles rolos. Mas o circo era um acontecimento na cidade, né? As pessoas... E aí, na época, podiam animais vivos, né? Hoje tem uma série de restrições. Globo da Morte, trapézio, palhaço, equilibristas, né? Sempre foi uma coisa que atraiu. E aí, no ano de 2001, eu participei, eu estava lá junto com o pessoal da escola Porto da Pedra, lá em São Gonçalo, e o enredo daquele ano falava dos 10 anos do Estatuto da Infância e da Adolescência. E eu fui um dos autores do samba enredo, lá daquela de 2001. E nós usamos muito no samba enredo, né? Falava crescer e viver, agora é lei, por causa do Estatuto. E o procurador do Estado também, o Flávio Lauria, que foi meu parceiro no samba. E você sabe que aquilo deu tão certo, foi tão bonito, né? A escola estava no grupo de acesso, acabou indo para o grupo especial, foi vitoriosa. E dali surgiu um programa circense, a Escola do Pequeno Tigre, o circo Crescer e Viver, que ficou na Praça 11 durante um período com o Sérgio Perim. Eu conheço o Sérgio Perim também desde aquela época, e aquilo os primeiros passos aconteceram lá em São Gonçalo, depois ele veio para o Rio de Janeiro. E é uma das poucas escolas de circo hoje, aqui no município do Rio, que deram certo. E a interação com a comunidade também tem sido muito positiva. Então, o que eu falo é o seguinte: nós já temos legislação, nós já temos instrumentos hoje funcionando, cabe ao poder público, municipal no caso, ou até mesmo estadual, integrar essas ações. Não só o que já está previsto na própria lei orgânica, mas o que nós já temos de oferta desse tipo de ação. E você fala especificamente do circo. Nós temos a Escola Nacional de Circo, que é no Rio de Janeiro também. Que ficava na Praça da Bandeira, né? Que Praça da Bandeira, exatamente, que já foi ali na Lapa. Nós temos essa oportunidade e temos ambiente para isso. É só um pouquinho de esforço, um pouquinho de vontade e, repito, integrando com as ações dos profissionais de educação que vão colaborar na formação, né, nessa formação completa dos nossos alunos. Eu acho que essa é uma lógica totalmente viável de abraçar, até porque, como eu falei, tem uma história aqui de quase 20 anos, de 20 anos, de um projeto que permanece até hoje, né? Eu desliguei do projeto logo depois dos 3 anos, mas ele permanece até hoje com o Vinícius lá, dando aula de circo, de arte circense. É muito bom você ver a sobrevivência de um projeto como esse, porque se o poder público não atrapalhar, ele já ajuda. Se ele puder ajudar, subsidiar, pode ter certeza que vai muito mais além do que
às vezes, os desejos de uma ação política. Por isso que eu defendo muito essa participação e o estímulo a essas ações que já existem na cidade, especialmente nas comunidades. E aí, quando eu falo de cultura, né, agora eu dei mais ênfase na parte do circo, porque é uma realidade que eu conheço muito de perto, eu conheço muitos artistas circenses, mas assim, eu passei por uma situação que eu fiquei assim, muito triste, né? Eu fiz um evento, uma festa junina, aqui no bairro onde eu moro, né, enquanto diretora da associação, e aí eu trouxe uma quadrilha para se apresentar, uma quadrilha que ganhou um campeonato lá na Feira Nordestina, ali em São Cristóvão. E eles conseguiram vencer o campeonato de danças de quadrilha, um espetáculo lindo. Tinham que concorrer representando o Rio de Janeiro em Brasília, o campeonato, e eles não foram porque não tinha verba. Não tinha verba. Não tinha ninguém para que patrocinasse. Eles só precisavam levar o pessoal até lá. Só isso. A gente está quase acabando aqui, vai ter que encerrar, mas eu falo o seguinte, olha que coisa simples. Às vezes, ao invés de você fazer um grande espetáculo, se você dividir esse, dando oportunidade para essas pessoas, é muito mais fácil, muito mais rico, e às vezes você atende muito mais pessoas. Eu acho que a lógica é essa, o simples, bem feito, é melhor do que prometer algo que você não vai conseguir realizar. Esse eu acho que é o sentimento que a gente pode levar para a nossa vida, especialmente para quem está na administração pública. Tá certo? Tá ótimo. Obrigada. Olha, muito bom conversar contigo, foi fantástico, feliz aí, tá bom? Obrigada, deputado. Um beijo aí para quem está nos acompanhando, nosso tempo já está ficando no limite aí, daqui a pouco vai cair, tá bom? Renato. Tá ótimo, deputado, obrigado pela presença. Tá bom, Nélia, beijo, tchau, beijo. tchau. Beijo.